Amém, amém. Obrigada, minha boneca de porcelana Zita Guimarães. O senhor só precisa, hein, pastor Tony, de um coração disponível, é ou não é? Agora o local ele arruma, né? Se é dentro do carro, se é em casa, se é no quarto, se é no quintal. Ele só precisa de um coração disposto para estar ensinando, para estar o adorando. E nessa manhã a gente tem isso. Então, com muito prazer, com muita gratidão no meu coração, vem para cá, meu pastor Tony, nos ensinar mais uma vez. Deixa Deus te usar, seja canal do Fluir dele, que eu estou aqui exatamente para aprender. Já desde já, muito obrigada por você estar aqui, viu? E tenha um dia abençoado. Aí que eu sei que já está indo diretamente para o trabalho. Vem para cá, meu pastor Tony, fala comigo. Abre seu som e vem para cá, para dentro. Deixa o pastor abrir o som. Aí. Pastor Sam, pastora Rose, é assim, né? É assim. É Oi, simples assim. aí. Oi. Vem para cá, estamos te ouvindo. Graça e paz, bom dia. Tá, bom dia a todos, graça e paz, né? É, Nessa manhã, eu queria falar um pouco de como nós nos comportamos diante da frustração com as pessoas. É, Poderia dizer assim, qual é a nossa reação diante da frustração com as pessoas? Para falar sobre isso, a gente vai viajar um pouco lá em Números 20, capítulo 1. Esse texto ele é bem longo, então a gente não vai ler, mas seria interessante que depois cada um lesse, né? Fala um pouco sobre a vida de Moisés e um pouco sobre a vida de Miriam. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouco de como Moisés, na minha ótica, gente, eu estou conjecturando aqui. É claro que isso é muito na minha ótica, é uma exegese assim muito difícil de se fazer. Mas a gente precisa entender por que que Moisés atravessou o Mar Vermelho, que tinha 20 quilômetros de extensão. Levaram a noite toda atravessando o Mar Vermelho. E esse mesmo Moisés, ele não consegue, pastor, atravessar o Rio Jordão, de 18 quilômetros. De, perdão, de 18 metros. Ele fazia fronteira com a Terra Prometida. Pastor, era só atravessar 18 metros. 18 metros, pastora, quando nós estivemos aí na sua casa, é bem menos do que o muro dos fundos da sua casa até o portão da sua casa. É bem menos. Eu não sei quantos metros tem ali, mas tem muito mais do que isso. Ora, pensa bem, a pessoa para se livrar da escravidão, do jugo de Faraó, com 600 mil pessoas, atravessa um mar de 20 quilômetros. E na reta final, pastora, tudo vencido, todas as batalhas ganhas, não consegue atravessar o Rio Jordão de 18 metros. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente pode se perder também nas pequenas batalhas. A gente pode sempre sair vitorioso nas grandes batalhas. Mas deixa eu repetir, a gente pode se perder nas pequenas batalhas. Mas independente, pastora, da nossa qualificação, independente dos nossos títulos, a gente pode se perder. Se a gente fosse arrumar aqui um currículo para Moisés, a Lila que a Lila que deve ser boa para esse negócio de arrumar currículo, né? Que ela mexe nesse negócio de informática, né? Ela faz uns negócios bonitos, né, pastora? Eu não sei se para você ela faz, para mim ela faz. Não sei também, de repente é preferência, né, pastora? Às vezes ela tem uma preferência diferenciada. Mas eu imagino pegar aqui com a Lila para ela me ajudar a arrumar esse currículo do Moisés.
Moisés era uma pessoa extremamente protetora do povo hebreu. A gente vê ali que quando Moisés vê um egípcio batendo num escravo hebreu, ele vai e mata o egípcio. Moisés, ele poderia ter um título de príncipe. Ele, em Hebreus 11, ele foi chamado de filho da filha de Faraó. Esse era o currículo de Moisés. Moisés também poderia ser chamado de herói. Ele era um herói para aquelas pessoas ali que estavam presas no Egito, porque ele enfrenta nada mais, nada menos do que Faraó. Quem lembra do texto? Ele enfrenta Faraó. Lembra das 10 pragas? As rã, piolho, mosca, gafanhoto, trevas, morte do indigênero, tudo isso. Mas a gente poderia também colocar no currículo de Moisés que ele era um grande líder. Para tirar 600 mil pessoas da escravidão do Egito, liderar 600 mil pessoas, não é para qualquer pessoa. Moisés era o cara. Então, por que todos esses títulos não qualificaram, vamos dizer assim, para entrar na Terra Prometida e para não atravessar um rio Jordão de 18 metros? Vamos lá. A gente precisa entender que lá no Números capítulo 20, versículo 1, o povo estava se rebelando contra Moisés. Não tinha água e eles estavam lá querendo que Moisés desse um jeito, né? Querendo que Moisés desse um jeito. E aí esse povo se reúne com Deus, a congregação, e Deus fala com Moisés: Moisés, leva o povo diante da rocha e fala para a rocha, para que saia a água da rocha. Mas a gente não sabe o que aconteceu nesse percurso quando Deus falou. Moisés caminha para a rocha e não faz o que Deus manda fazer. Moisés fez o que o Moisés queria fazer. Essa é a verdade. E um dos grandes problemas da nossa vida é quando a gente faz o que a gente quer fazer e não o que Deus manda fazer. Isso foi um dos problemas de Moisés. Ele fez o que ele quis fazer. Ele fende a rocha. Mas, pastor, será que foi um pecado grande Deus mandar falar com a rocha e ele bater na rocha, agredir a rocha, fender a rocha? Esse era um princípio espiritual. Você sabe que pedra não dá água. Mas quando Deus manda pedra da água, é um princípio espiritual. E a gente precisa entender isso. Deus disse para ele, ó, você vai fazer uma ação espiritual e vai haver um mover espiritual aqui. Essa pedra, por um instante, vai deixar de ser pedra e vai se tornar uma grande fonte de água. E esse foi um dos motivos pelo qual Moisés não conseguiu atravessar o Rio Jordão. Um dos poucos motivos. Tá, vamos lá. Só que nesse meio tempo que o povo está ali, se revolta e Deus manda suprir a necessidade do povo, a irmã de Moisés, Miriam, havia falecido. E o que eu fico pensando aqui, pastora? Olha só. A primeira atitude do povo
foi encher o saco de Moisés. Encher o saco não ficou legal, não. Mas foi aborrecer Moisés, perturbar a vida de Moisés. Isso se todo líder não tomar conta, não se policiar, pode correr o risco de pessoas ficarem te cobrando em excesso, enchendo o saco, eu de novo, com enchendo o saco. Então você corre esse perigo de passar por esse processo, de pessoas te sugarem, quererem mais do que você pode dar e, e não olhar a situação que você está passando por não poder aí suprir essas necessidades. A Bíblia diz que Miriam havia falecido. E a gente não vê, pastora, nenhuma pessoa chegar para Moisés e dizer assim: Moisés, ó, meus pêsames, tua irmã morreu, é claro, tá faltando água, mas hoje a gente vai fazer um jejum de ingratidão. Hoje nós vamos fazer um jejum de reclamação. Nós não vamos reclamar de nada, nós não vamos ser ingratos por nada, porque Miriam morreu. Nós vamos te abraçar, nós vamos levar coroa de flores, vamos ligar lá para a funerária, ver como é que tá as coisas. Porque, gente, Miriam, irmã de Moisés e de Arão, ela cuidou de Moisés ali no rio Nilo, né? Ela introduziu Moisés naquele cesto com muito carinho. Ela tomou conta de longe, ela vigiou de longe. Miriam foi aquela pessoa que salvou a vida de Moisés. Miriam foi aquela que profetizou para Moisés que os egípcios, os perseguidores, iriam morrer. Eles não teriam sucesso. E ao invés de meus pêsames, ingratidão. Ao invés de uma coroa de flores, reclamação. Ao invés de um abraço em Moisés pela perda dele, perda importantíssima, indiferença, reclamação, ingratidão. Moisés, ele não entrou na terra prometida por causa das pessoas ingratas. Ele não entrou porque ele não soube lidar com as pessoas ingratas. E isso, pastor, faz toda a diferença. Toda a diferença. E um dos problemas, talvez, de Moisés, vamos colocar aqui que Moisés era uma pessoa de fé, Moisés era uma pessoa protetora, Moisés era um herói, Moisés era um grande líder, mas ele não soube lidar com a frustração das pessoas, e isso impediu de entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas, nem todas, elas têm o poder de nos tirar da nossa rota. Outras pessoas têm o poder de nos ajudar a entrar na nossa rota. Pessoas que conseguem refazer a nossa rota. Eu costumo dizer que quando você tem que fazer uma revisão de rota, você precisa procurar algumas pessoas. Então, tem pessoas que são assim. Elas têm o poder de nos tirar da graça, da bênção, mas tem outras que são pessoas preciosas, são pessoas como ouro. Essas pessoas que se acercavam de Moisés, Moisés não viu ali de nenhuma delas um abraço, um consolo.
Estamos juntos, o que precisar, conta comigo. Ele não viu isso dessas pessoas. Foram pessoas que só pressionaram e tiraram Moisés do sério. Talvez até por isso, Moisés devia estar assim, desorientado e desobedeceu a Deus por conta dessas pessoas. Foi lá, feriu a rocha, não fez o que Deus mandou fazer. Então, não espere muito das pessoas. Não espere muito das pessoas. Se essas pessoas que são bênção, pessoas que te ajudam a você entrar na rota, te dão um norte, aparecerem, olha, elas são ouro, elas são joias preciosas. Conserve ela dentro de uma caixinha de joia que é o seu coração, porque elas estão cada vez mais raras, estão cada vez mais difíceis de aparecer. Pessoas que não conseguem ser suficiente para você e não vão conseguir. A maioria delas, se tiver tudo bem, elas estão com você, estamos juntos, estamos aí. Mas na primeira dificuldade que você tiver, num riozinho que tiver, um riachozinho que tiver, essas pessoas podem te decepcionar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele é suficiente para você. Ponha isso no seu coração, guarda isso no seu coração. O Espírito Santo, ele é suficiente para você. Dependa dele. Dependa mais dele do que das pessoas. Tá, vamos lá. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Ah, tá aqui. Já vi aqui. Acho que eu tenho 10 minutos. Então, como Moisés lidou com a ingratidão das pessoas? Como é que ele lidou? Ele sai do sério e desobedece a Deus. Então, esse é um grande problema quando a gente não é treinado a lidar com pessoas ingratas. Se a gente vê em números, quando Moisés, Números capítulo 20, né, quando Moisés ouve de Deus para ele ir tocar a rocha que daria água, ele reúne a congregação e diz assim: povo rebelde, vem aqui ver o que Deus vai fazer. Então, como é que ele lidou com a ingratidão de um povo rebelde? E essa talvez seja, assim, a máxima da quarta-feira estratégia. Como lidar com a ingratidão de um povo rebelde? Eu fico pensando aqui também, como é que Jesus lidou com a ingratidão de Judas, com a ingratidão de Pedro? Tá. Moisés lidou desobedecendo a Deus. Fala com a rocha, fende a rocha. Como Jesus lida agora com a ingratidão de Pedro e de Judas? Jesus lidou obedecendo. Jesus não alterou o curso do seu ministério por conta da ingratidão das pessoas. E é isso que nessa manhã você precisa ter no seu coração. A ingratidão das pessoas, a indiferença das pessoas não podem mudar o seu curso do seu ministério, da sua vida. Como é que o apóstolo Paulo lidou com a ingratidão das pessoas? Você vê que no finalzinho do livro de Atos, no capítulo 28, o apóstolo Paulo monta uma escola de discípulos e fica 2 anos com essa escola de discípulos. Não foi a ingratidão das pessoas, a indiferença das pessoas que mudou o ministério de Paulo. Ele seguiu.
E aí, para terminar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você, como é que eu temos lidado com a ingratidão das pessoas, a indiferença das pessoas? E para pensar nisso, como nós temos lidado, nós precisamos entender. Nós queremos sempre atravessar um mar de 40 quilômetros ou se perder num rio de 18 metros. Porque às vezes a ingratidão das pessoas pode nos fazer com que a gente se perca num rio de 18 metros. Cuidado, querido, com a travessia do seu mar. Às vezes você pode se livrar da escravidão, mas às vezes lá na frente você pode perder a sua terra prometida por não conseguir atravessar um rio. Abrace-se, dê a mão com pessoas estratégicas para que você atravesse o seu Mar Vermelho de 40 quilômetros. Mas quando chegar no riozinho de 18 metros, esteja com essas mesmas pessoas. Dê a mão a ela, abrace a elas. Beijo no seu coração. Gratidão pelo dia de hoje. Fique com Deus. Que essa palavra de hoje possa te fazer bem, possa te consolar e possa trazer uma direção de Deus para você. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Eita! Eita! Obrigada, meu pastor, obrigada. Meu Deus. Que trem difícil! É muito difícil. Só o Espírito Santo mesmo. Nos direcionando essas pessoas para fazer essa mudança de rota, né, não, dona Laura? Porque eu vou te falar como o ser humano espera do outro ser humano. Como isso nos paralisa. Eita, meu pastor, obrigada. Eu vou guardar essa palavra no meu coração, viu? Não permitir que essas pessoas nos paralisem, porque realmente a ingratidão faz a gente ficar parado. Ai, que o Senhor coloque pessoas assim, né? Que a gente possa guardar, como o pastor falou, na caixinha de joia do nosso coração. Essas pessoas que podem mudar a nossa rota. O Senhor tem direcionado pessoas assim aqui na sala do transbordo. Por isso, tamanha a minha gratidão ao Espírito Santo, por ter conectado pessoas assim, sabe? Capaz de botar o joelho no chão e te ajudar em oração. E orar pela sua vida realmente dia após dia, para que a frustração das pessoas, né, a ingratidão, não venha fazer você perder a terra prometida. Meu Deus. Obrigada, meu pastor. Obrigada demais por estar aqui conosco nesse dia de trabalho, nesse dia que a gente realmente tem que tirar tudo, botar para o lado e fazer como o louvor nos ensinou na parte da manhã. Que ele seja o nosso universo. Realmente que essa palavra venha fazer morada no meu e no seu coração, para que a gente seja essa ponte, né, de travessia e não de ficar paralisado. Eita, Deus lindo. Deixa eu ver se Tanuri consegue orar aqui conosco. Fica aqui, meu pastor. Fica aqui, quero pedir para Tanuri orar, para estar abençoando a sua vida. Amém. E a nossa vida também. Vem para cá, Cíntia. Glória a Deus. Essas manhãs são manhãs destravadoras mesmo, né? Palavras que nos direcionam, nos faz lembrar qual é o alvo. Pai, nós te adoramos, porque nós reconhecemos a tua grandeza, a tua fidelidade, Pai. Nós reconhecemos o teu amor generoso, misericordioso sobre as nossas vidas. Pai, nós ouvimos nessa voz o eco do teu Espírito Santo aqui dentro de nós, Pai. Nos lembrando das dores, da ingratidão, da rejeição, da indiferença, mas sobretudo nos alinhando ao teu coração, ao coração de Jesus, que passou por estas coisas e muito maiores
e não perdeu o foco, não perdeu o alvo, foi obediente. E Ele está nos dizendo nessa manhã que nós também podemos. Pai, nos ajuda a reagirmos conforme o Teu Espírito, Pai, e não na nossa carne. Não nos deixe perder tudo por causa da nossa carne, Pai, a fazer como nós queremos ao invés de fazer como o Senhor quer. Nos ajuda, Pai, e quando estivermos perdidos, fora da rota, nos ajude a encontrar, a lembrar e a ir atrás dessas pessoas que podem nos ajudar a reposicionar, a nos colocar na rota novamente. Nós já te agradecemos por essas pessoas que o Senhor nos enviou. Como a Mônica falou, Pai, são conexões do céu que o Senhor nos deu. E nós te bendizemos por cada uma delas. Obrigada, Pai, pela vida do pastor Tony. Obrigada pela liberalidade do coração dele, pela disponibilidade de te adorar, de te servir, nos amando e nos servindo, nos pastoreando aqui, Pai. O Senhor sabe o coração de cada um aqui, o Senhor sabe o quanto muitas vezes essas palavras são chaves da nossa vida, são curativas, e nós te agradecemos por isso. Obrigada por cada um conectado aqui, que ouviu, e que essa palavra verdadeiramente faça diferença, Pai. Que não seja mais uma no estoque mental nosso, Pai, mas seja uma palavra curativa e destravadora, sim, Pai, para rompermos, para sair da paralisação, Pai, para aprendermos a lidar com a ingratidão, Pai, de forma sábia, como o Senhor tem nos ensinado nessa manhã. Muito obrigada, nós te louvamos por este dia e o que o Senhor está fazendo aqui e o que o Senhor fará através de tudo que recebemos aqui. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Meu Deus, o Espírito Santo é suficiente. Beijo no coração de vocês. Obrigada, meu pastor Tony. Tenha um dia cheio da presença do Papai do Céu. E amanhã nos encontramos aqui na quinta de oração. Não desanima, não. Vem para cá. O Espírito Santo é suficiente na minha e na sua vida. Obrigada, meu pastor Tony. Obrigada, Lila. Obrigada a vocês que estão aqui, que fazem essa conexão dar certo. Obrigada, até amanhã. Beijo no coração de vocês.